Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar. Sempre um bate-papo aqui importante. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de tudo que acontece. E acompanhe também o nosso bate-papo que rola na TV Brasília e também na nossa Clube FM. Hoje vamos falar de um assunto que, olha, é de interesse de todos nós. Crimes cibernéticos. De repente você pode pensar, mas como assim é meu interesse? Com certeza. Você que tem rede social, você que acessa site, faz compras ou então recebe mensagens pelo WhatsApp, tudo isso pode te expor a um crime cibernético se você não estiver bem informado. Para esclarecer todas as dúvidas, eu sei que você tem, eu tenho também. Hoje nós temos o privilégio de receber o delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, conversar com o doutor Dário Freitas. Sim. Muito obrigado, agradeço aqui ao convite, agradeço a todos aí que está podendo aqui ter a honra aqui de ter um pouquinho mais de conhecimento, de tirar qualquer dúvida que tenha a respeito desse tema que passou a ser uma realidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que seria a maior utilização da internet e, óbvio, com isso veio o aumento também dos crimes cibernéticos. O que seria classificado um crime cibernético, doutor? Só para a gente situar assim. Bem, já para poder situar, o crime cibernético ele já possui vários nomes. É um crime que é cometido pela internet, é o cybercrime, é o cibercrime, tem várias nomenclaturas, mas todos eles têm um único objetivo: ter um computador como alvo desse ato criminoso, desse ato ilícito, ou a utilização da internet por dispositivos eletrônicos, celulares, tablets e computadores para praticar esses crimes. Então, de um modo geral, seria isso, a prática de um ato ilícito, tendo como alvo ou utilizando um computador para a prática desses crimes cibernéticos. Uhum. E esses crimes, é importante assim até deixar claro, e a gente vê o quão vasto é o assunto. Pois é. Os crimes cibernéticos, eles têm até diversas classificações, e aquelas classificações doutrinárias que especificando ali cada uma de determinado modo, mas uma que é importante a gente deixar claro é que existe o crime cibernético o puro, seria aquele crime cibernético que é o crime cibernético estritamente cibernético. Esse crime é aquele que ele é praticado tendo como alvo o computador, a utilização do computador, e ele não ocorreria no modo comum. Por exemplo, o cara invadiu o meu home banking. Exatamente. Ele não consegue invadir o caixa eletrônico, mas o meu home banking, que é de computador para computador. Exatamente. A invasão de dispositivo informático, a interrupção de um serviço telemático, esse crime, ele é o estritamente cibernético. Mas também, a gente tem nessa classificação, os crimes cibernéticos abertos. E seriam aqueles atos ilícitos, aqueles crimes que ocorrem normalmente assim, de outras formas, e a gente já tinha até a prática desses crimes antes mesmo da utilização da internet, só que com a internet também é possível praticá-los. A exemplo, o tráfico de drogas. A gente tem o tráfico de drogas com aquela venda ali na rua, o indivíduo ali com aquela porção ali de droga, realizando a venda, comercializando aquilo ali, é um crime de tráfico. E esse crime também, e a gente tem visto isso, a Polícia Civil do Distrito Federal já deflagrou operações contra esses indivíduos, de indivíduos vendendo drogas, realizando o tráfico de drogas pela internet. Caramba, como se fosse um delivery. Exatamente. Então, o cara pede seria o crime cibernético aberto. Então, a gente tendo como exemplo aí, colocando ali o tráfico de drogas, mas a gente estende para quase qualquer outro crime. A gente um crime de homicídio é possível ocorrer pela internet, ameaças, injúrias e diversos outros crimes também é possível a gente ter a verificação dele com a utilização de um computador. Legal. Doutor, antes da gente entrar na utilidade pública, eu queria falar um pouquinho a respeito da sua carreira, do seu desafio, porque a gente está falando de uma atuação no segmento novíssimo e que se transforma a cada dia. A internet é recente, os crimes mais recentes ainda. Então eu fico imaginando o nível de informação, de atenção que demanda dos profissionais de segurança que trabalham nisso para estar ali o tempo todo, porque golpe e possibilidade o tempo todo, né? Exatamente. E é interessante isso que foi falado, que a nossa delegacia, inclusive, ela é muito recente. A Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, ela foi criada em 2017. Então, em 2016, sequer havia uma especializada para combater esses crimes. E até as seções que trabalhavam os agentes lá dentro, como eles trabalhavam, até estavam
Inicialmente, ela começou de uma forma de estudo, assim, como se fosse um laboratório, verificando quais crimes estavam ocorrendo, quais as incidências, e aí então passou-se com os anos 2018, 19 e 20 a ter uma repressão mais forte e uniforme, ainda que tenha essa mudança na internet, no mundo, como nós vivemos a cada dia. Por falar em novidade, eu me lembro de um episódio que vamos dizer assim, recente, né? Mas já aconteceu há alguns anos, mas é porque o tempo está passando muito rápido, envolvendo aquela celebridade, a atriz famosa, Carolina Dickmann, que acabou, acho que de alguma forma, trazendo uma luz, um holofote, uma divulgação, uma preocupação sobre essas possibilidades. Eu não lembro os detalhes, mas acho que ela levou o computador, segundo o que ela disse, para uma manutenção, a pessoa usou o que estava ali e acabou distribuindo as fotos, o conteúdo da vida privada dela. Esse episódio marcou de alguma forma um início, vamos dizer, uma jurisprudência para que houvesse também uma atuação nessa área? Não, com certeza. Essa alteração legislativa que veio a ocorrer dentro do Código Penal, ela é uma lei conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Incluiu alguns artigos no Código Penal que passou-se, então, a dar essa atenção para esses crimes que estavam acontecendo. Teve o vazamento ali de aproximadamente 36 fotos dessa celebridade, e aí, então, verificou-se a necessidade do legislador ele colocar uma repressão, colocar esse crime dentro do Código Penal. E aí ele entrou no artigo 154A. Teve também, dentro dessa mesma lei, a interrupção do serviço telemático, e a partir daí a gente passou por vários procedimentos, vários processos legislativos para evoluir no sentido de ter uma repressão maior dos crimes cometidos pela internet. Vamos agora tipificar aí esses crimes, só para a gente entender. Se a gente pegar uma estatística, qual que é o golpe, o crime que chega com maior frequência até a delegacia hoje? Sim, como a gente começou o nosso bate-papo aqui, qualquer crime, ele pode ser praticado, é possível a gente ver a prática dele pela internet. Eu citei até que é o primeiro crime ali do Código Penal, que seria o artigo 121, que seria o homicídio, matar alguém. Até a morte de uma pessoa é possível você cometer pela internet. Supomos, vamos colocar uma situação aqui, um indivíduo está ligado a um determinado aparelho em um hospital. Se o indivíduo ele consegue invadir esse sistema e por algum motivo ele desliga esse aparelho, ele vai estar realizando então esse crime. Então ele vai ter realizado de homicídio praticado pela internet. Então, para a gente ter como exemplo aqui, a gente tem tido muitos casos são de crimes contra a honra. São casos assim que são rotineiros. A gente até sempre tenta deixar claro, a internet não é terra sem lei, mas a gente ainda está engateando nesse sentido. E a gente tem visto o crescimento desses crimes. Aí seria a injúria, a calúnia, a difamação. É um crime que tem ocorrido assim, com muita frequência pela internet. Rotineiro, a gente tem também, para poder entrar nessa gama, teve um aumento. Infelizmente, que é aquele assunto que ninguém gosta de falar, que as pessoas querem ficar em silêncio, mas é importante a gente ressaltar, que seriam os crimes envolvendo a pornografia infanto-juvenil. A gente verificou um crescimento, a Polícia Civil do DF, com suas delegacias de atuação, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Delegacia da Criança e Adolescente e a nossa Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Teve uma atuação uniforme contra esses crimes, a gente verificou um crescimento também, inclusive fazendo operações rotineiras. A gente mensalmente, não passa um mês que a gente não tenha feito uma operação nesse sentido. Mas os crimes que mais vêm à nossa delegacia, seja pela delegacia eletrônica, seja a pessoa indo na delegacia pessoalmente, com certeza são os crimes patrimoniais, os que envolvem aquele prejuízo financeiro. Então a gente tem, a título de exemplo, os dois maiores seriam o furto mediante fraude, em regra, e o estelionato. E aí a gente, em regra, o estelionato entra no que a gente passou popularmente, as pessoas passaram a chamar de o golpe. Então esses crimes patrimoniais, eles são o carro-chefe da Delegacia de Crimes Cibernéticos. O cara que entra no WhatsApp do outro ali, aí consegue pegar as senhas, as informações bancárias e faz saques, por exemplo. Sim, em regra, a gente tem tido muito caso de, inicialmente, o crime conhecido como o golpe do falso perfil.
O indivíduo ele tem determinado número de telefone, ele consegue o número da outra pessoa e se passa por algum parente. Ele começa. Ele cria aquela história de emergência, pede, olha, adicione que eu estou com esse novo número. E aí cria o que a gente chama de engenharia social. Alguns autores, algumas pessoas preferem o termo engenhosidade social, mas é engenharia social, que seria não a técnica, é uma habilidade, é um engodo de você conseguir ludibriar a pessoa. 171. Então, exatamente. Aí seria o popularmente conhecido 171. Que são pessoas envolventes, isoladas. E eles pegam, em regra, que é um crime comum, a gente citando esse do falso perfil, a fotografia de determinada pessoa, se passa por ela, né, como é, olha, eu sou, fala com a mãe, por exemplo, sou seu filho, o dê-me um número, adiciona. Por vezes eles demoram até um dia, deixa a pessoa para outro dia e fala, olha, estou nessa situação, que em regra de emergência, furou o pneu do meu carro, estou no hospital, e pedem um determinado depósito. A pessoa acaba realizando esse depósito para essa pessoa e é vítima, então, desse crime de estelionato. É um crime que a gente tem tido um aumento, teve um aumento e assim, a porcentagem ela chega a números astronômicos, o quanto aumentou, e até pelo número de registros também, porque a Polícia Civil do DF ela abriu, sobretudo no momento de pandemia, a possibilidade de registro pela internet de qualquer crime. E aí a gente até sempre gosta de ressaltar, o registro de uma ocorrência, ele pode ocorrer ali pessoalmente, no balcão de uma delegacia, qualquer delegacia, atualmente as delegacias daqui do DF, elas funcionam 24 horas, há essa possibilidade de você ir pessoalmente, mas também há a possibilidade de fazer o registro pela DP eletrônica. Que legal. Diretamente do site, e que é o que eu sempre indico, porque você acaba até ganhando tempo, porque se você registra essa ocorrência, ela vai gerar um número, e existe uma fila de ocorrências. Então, se você registrou, ela já está com aquela numeração. Ela é distribuída para a delegacia de apuração, que vai ser em regra do domicílio da pessoa. Então, você mora em Águas Claras, ali possivelmente ali na 21ª DP, ou no Cruzeiro, a 3ª DP, e sem ter que ser revitimizado, ser chamado unicamente quando for ouvido pela autoridade policial. Faz esse registro pela internet e a Polícia Civil, então, já passa a fazer essa investigação desse crime. E faz todo sentido, porque se o crime aconteceu ali, mais prático até já ir direto na hora, já faz ali, né? Exatamente, mais rápido, e a gente consegue, então, ter uma atuação, uma repressão mais rápida desse crime, e, inclusive, a gente sempre pede para que as pessoas registrem, para que a gente tenha números. É importante essa estatística, a gente saber. Houve um crescimento desse crime até para que se criem políticas públicas para atuação nesse crime. Tanto que foi o que a gente comentou aqui. Crimes envolvendo pornografia infanto-juvenil teve um crescimento no DF. Então a gente passou então a ter operações aqui frequentes para reprimir e sempre mostrar, sempre deixar claro que quem está cometendo esse crime vai ter problemas com a polícia e vai ter problemas com a polícia. No caso da pornografia infantil, não somente quem envia, mas quem recebe também está cometendo crime, não é isso? Exatamente. Quem guarda, quem adquire essa pornografia infantil e tem essa intenção, que no direito a gente chama de dolo, mas é a intenção, a vontade de guardar e deixar em seus dispositivos eletrônicos, seja um celular, seja um computador, está cometendo um crime. É um crime que, inclusive, é o crime mais comum envolvendo pornografia infanto-juvenil. E esse crime, ele tem uma pena que vai até 4 anos, mas se ele compartilhar, se ele realizar esse compartilhamento, ele vai responder por um outro crime que tem uma pena que vai até 6 anos. Então, somadas essas duas penas desses crimes, primeiramente de você guardar, de você colecionar, tanto que inicialmente a gente dava até o nome das nossas operações de colecionadores, porque quem pratica esse crime, em regra, coleciona esses arquivos e vai juntando um número e ficam com números astronômicos. A gente já pegou vídeos que a gente, calculando o número de horas, a gente viu que ele precisaria aproximadamente 500 dias assistindo, maratonando, 6 horas por dia para poder conseguir assistir todos aqueles vídeos. E quem compartilha e quem armazena vai responder por esses 2 crimes e com certeza é possível que fique em reclusão. Agora, para ajudar a evitar, nós já recebemos a informação do doutor sobre o que fazer após sofrer o crime, né? Ser vítima do crime. Mas e para evitar? Que dicas, de repente,
a gente pode passar para quem está assistindo a gente para evitar o problema? Bom, a gente vai sempre de dicas básicas, é aquela que a gente passa para a população e desde a pessoa que leiga, ainda tem ali, está iniciando a utilização desses aplicativos de mensageria, WhatsApp, Telegram, desde uma pessoa que tem uma utilização com maior frequência, a gente tem que sempre seguir aquelas regras básicas e primordiais. Como eu gosto sempre de citar, desde quando a gente é criança ali, a mãe fala, olha, quando você for atravessar a rua, e que é aquela dica básica que você passa o resto da vida tendo aquilo, olhe para os dois lados. Então aquela dica básica, mesmo a pessoa, uma criança, a um adulto, ela vai ter essa providência. Então a primeira dica básica, a primeira desses golpes que a gente tem verificado, sobretudo esses estelionatos, e que ajudaria bastante, primeiramente, é ter uma senha forte. A gente tem verificado que tem pessoas que têm senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente conversa na delegacia, pergunta qual era a senha que você utilizava, e invadiram o meu e-mail, e aí invadiram a minha conta do meu Instagram. Qual era a senha que você utilizava? 1, 2, 3, 4, 5, 6, data do aniversário, número simples. Então, é importante que você coloque todos aqueles caracteres que alguns sites, inclusive agora, alguns aplicativos até exigem que você coloque uma senha com maior dificuldade. Então, ter uma senha forte já ajuda bastante. E a senha, ela é como uma escova de dente. Então, a gente não fica com a escova de dente colecionando uma escova de dente. Eu tenho minha escova de dente desde que eu tenho 4 anos. Não, você tem que trocar ela periodicamente. Então, troque a sua senha sempre. Tem uma senha forte, troque a sua senha. Tanto que quando a gente verifica alguns golpes, por exemplo, o phishing, que é a pescaria, a pessoa recebe o e-mail e tem uma engenharia social, tem uma historinha ali contando, fala, olha, eu tenho acesso ao seu e-mail, a sua senha é tal, e a pessoa acredita que aquilo ali é verdadeiro, por quê? Porque ela utiliza a senha há vários anos. Essa é realmente a minha senha. Aí ela confirmou. E aí ela confirma, acaba entrando naquela história. Mas se ela trocasse a senha periodicamente, ainda que as empresas tenham esse vazamento de senha, e infelizmente várias empresas têm esse vazamento de senhas, em algum momento, ela já também conseguiria não ser vítima de determinado golpe. Então, primeiramente, senha forte. Segundo, você trocar a senha periodicamente. E outro fator sobre até a utilização do WhatsApp de forma simples e que a gente também pede para que as pessoas também tenham esse cuidado também, é você também ter um verificador, uma autenticação em 2 etapas. Que seria, além da senha, você tem uma verificação, seja pelo SMS, apesar dela ser a mais fraca, seja por algum meio, algum autenticador. Facial, por exemplo. Exato, seja o que for, mas tem que ter uma verificação em 2 etapas. Eu tiro meu celular do bolso e entrego aqui e falo a minha senha. A minha senha do meu Instagram é essa. Tente entrar, vai colocar e vai para essa verificação em 2 etapas. Então isso já ajuda bastante. Mas de modo genérico, o que a gente pede para que as pessoas tenham? Atenção. Então, tente observar o que está acontecendo, onde está entrando, sites, links que estão clicando, alguma promoção que seja muito vantajosa, e outra, informação. Tentem se informar. É importante, a gente está vivendo, a gente teve a disrupção digital, e sobretudo no momento de pandemia, quando todos tiveram que ficar em suas residências, as pessoas passaram a ter o home office, crianças, adultos passaram a estudar, plataformas pela distância passaram a ficar cada dia mais comuns. Então a utilização da internet passou a ser obrigatória. Então é importante que as pessoas se informem, é por isso que a gente sempre fala, o primeiro passo é a educação. Então essa educação digital. Verifique quais golpes estão ocorrendo para que não caiam naqueles mesmos golpes, porque a gente explica, fala, olha, isso aqui em regra é um golpe, como a gente citou esse aqui, do golpe do WhatsApp. Se passa por uma pessoa, cria uma história e pede para depositar numa conta. E o que chama a atenção é que a pessoa não tem volta a atenção e não tem informação, deposita na conta de uma pessoa que mora no Acre, que mora em São Paulo. E qual o sentido se seria o seu filho, se seria algum parente seu? Então, informe-se dos crimes que estão acontecendo. Tente sempre observar para que não seja vítima de nenhum desses crimes. Quando a gente olha, por exemplo, uma delegacia que não de crimes cibernéticos, imagino que apareça lá com uma certa frequência alguém caiu no bilhete premiado.
infelizmente as pessoas caem. E um dos combustíveis para esse golpe é a ganância, né? A pessoa acha que vai se dar bem e tal e acaba caindo. Desconfiar também quando o milagre é demais, né? O santo desconfia, tem esse ditado. Promoções muito vantajosas, né? Clica aqui que você vai ganhar uma televisão. Estamos procurando contratar fulano, tantas pessoas, você vai ganhar um televisor se você preencher esse cadastro. Tudo isso é link malicioso, né, doutor? Exatamente, é mais um... Não existe, tem aquela brincadeirinha, né, também, não existe almoço grátis. Não. Então, não existe dinheiro fácil, assim, a gente tem que trabalhar muito para poder conseguir. Se fosse em determinado golpe, tem um golpe que é o que fala, o robô do Pix, Pix do Urubu, Pix premiado, vários nomes que se é dado. Mas, em regra, uma pessoa, ela tem acesso a uma conta do Instagram, por exemplo, de uma pessoa, e posta uma informação, olha, deposite R$500 que vai cair 3 mil em sua conta. E aí as pessoas acabam depositando. A gente já fez uma operação até nesse sentido, e o sujeito, ele na delegacia, ele confessou, ele falou assim, olha, eu deixo, em regra as pessoas vão depositando o valor mínimo, mas ele falava, eu ganho aproximadamente 300 a 500 por dia sem fazer nada, porque as pessoas acabam acreditando. Então desconfiem. Esse exemplo, essa do Pix premiado, essa historinha do robô, isso não existe. Se existisse, eu faria um depósito aqui de R$500, ganharia meus 3 mil, não sairia nem de casa, não precisaria nem trabalhar. Isso não existe, isso é golpe, ainda que seja a pessoa que você conhece, porque ele teve, em regra, a pessoa ela teve acesso indevido à conta de outra pessoa, e aí fica parecendo que ela que está oferecendo isso, mas isso é um golpe. Um golpe que a gente é conhecido, mas tem pessoas, por isso que é sempre importante a gente estar sempre falando, tem pessoas que ainda não viram. Então, se em algum momento verificar, saiba que aquela pessoa perdeu a conta. E óbvio, essas promoções em datas comemorativas, Páscoa, Carnaval, agora que a gente está próximo aí, Natal, sempre há o que a gente falou, o do phishing. O sujeito ele encaminha para 100 mil pessoas determinado golpe, e se em 1% ele tiver êxito, de 100 mil, 1% vai dar 1.000 pessoas. Caramba. E se 1.000 pessoas depositarem, por exemplo, R$1.000, ele vai ter ganhado aproximadamente R$1 milhão. Então, é muito vantajoso, mas desconfiem, seja a empresa que for. A gente tem observado até nas investigações, quando que o criminoso que pratica esses crimes, ele tem todos esses cuidados básicos. Em regra, ele tem uma senha forte, altera a senha, não sai clicando em qualquer link. E a gente, da mesma forma, tem que ter esses cuidados. Não saiam clicando em qualquer link, ainda que seja aquele encaminhamento. Veja, promoção, clique aqui, encaminhe para 10 pessoas. Você pode estar cedendo, até a depender de qual malware foi criado ali para o seu celular, até você permitindo acesso ao seu dispositivo. Então, desconfiem. É sempre um ponto que a gente tem pé atrás. A gente está vivendo um momento em que, enquanto não houver uma alteração legislativa com uma forma de investigação mais célere, a gente tem que tomar cuidado com esses crimes, até porque o prejuízo financeiro, em regra, é de difícil recuperação. A gente dá a resposta, tenta ir atrás do dinheiro, mas por vezes ele pode ter sido pulverizado. Apesar de que as pessoas elas vão responder por cada lavagem, mas até a gente conseguir para todas as vítimas descobrir quais foram as vítimas, isso dificulta e a pessoa acaba ficando no prejuízo. Falamos um pouco aí por cima, doutor, sobre a questão da honra. Muitas vezes a honra acaba sendo machucada aí no ambiente digital. O print serve como prova ou então um crime de racismo? Sim. Como é que faz? O print ele serve como prova. Até o STJ ele já tem uma decisão nesse sentido. Ele informou que aquele print de uma conversa de WhatsApp, ele vai servir como prova, desde que não haja outro elemento ao contrário. Então, se você, olha, eu tenho isso aqui e foi a conversa que eu tive com o sujeito, ele consegue provar que foi ao contrário? Não, então ele vai valer. A nossa delegacia, ela quando tem determinado crime que é atendido pela nossa delegacia, a gente inclusive utiliza um aplicativo para que se dê maior veracidade àquele print, aquele elemento de convicção que vai ser apresentado ao Poder Judiciário, para que se possa ser utilizado como prova posteriormente e ela não tenha nenhum problema na cadeia de custódia, demonstrando que não houve nenhum tipo de manipulação daquela imagem. E se alguém, por exemplo, entrar no perfil
de uma pessoa começar a pegar o conteúdo dele sem pedir liberação, conteúdo de autoria de alguém, mas está usando como se fosse um perfil, como se fosse daquele outro perfil. Isso é um crime também? Sim, a gente tem que analisar caso a caso. Uhum. Se a pessoa cedeu, se ela perdeu a senha ou se houve invasão. Uhum. Há entendimento, inclusive de alguns tribunais, não são todos, mas de que essa invasão ela é entendida como a invasão de uma rede social, ela é entendida como dispositivo. Então já inicia o indivíduo já praticando esse crime, que é aquele que a gente citou da Lei Carolina Dickmann, 154 lá, é a invasão de dispositivo informático. E ela, se passar por outra pessoa, também é outro crime, que seria o do falso. Então, e a partir daí, ela vai estar praticando outros crimes, o estelionato, a extorsão, e vai avançando. Uhum. Então, com certeza, quem pratica um crime desse de invadir, se passar por uma pessoa, tentar realizar um estelionato, ela vai estar praticando esses crimes. Lembrando que é possível também, a gente tem verificado, as pessoas quando, e até a gente lembra do caso que aconteceu com a atriz, que seria do crime, e não foi na lei, foi posteriormente, mas o crime da exposição pornográfica não consentida. Uhum. E aí a gente pode ser o sujeito invadindo, pode ter o sujeito tendo acesso de determinada forma, ou ele tendo inicialmente com o consentimento, seja uma namorada, seja algum caso esporádico, mas eles filmaram aquela relação consentida ali, só que posteriormente o indivíduo fez esse compartilhamento, ele publicou sem autorização. Ele vai responder por esse crime, e é um crime que tem a pena vai de 1 até 5 anos de reclusão. Inclusive, é um crime que ele é comum, a gente tem tido muito esse crime de compartilhar sem autorização. E a gente teve um caso emblemático aqui no Distrito Federal em que a PCDF, e por intermédio da nossa delegacia de repressão aos crimes cibernéticos, ela deu essa resposta. Uma jovem, ela tinha deixado, bem parecido com o caso de 2012, tinha deixado o dispositivo dela, o computador dela, em uma loja de informática. O indivíduo, então, ele teve acesso àquelas imagens que ela tirou de si mesma e passou, então, a extorquí-la, e também fez o compartilhamento para outras pessoas sem autorização dela. E esse caso é até fazendo dando a informação aqui, um caso que a gente até relata nesse livro aqui, que eu tive a honra de participar, que seria Relatos sobre a investigação de crimes cibernéticos. E esse artigo, eu escrevi um capítulo aqui sobre esse caso, escrevi juntamente com um agente aqui, que eu deixo claro aqui, um monstro ali da nossa delegacia, que é o agente Luiz Pereira de Lira Neto. E aí a gente escreveu citando justamente esse caso, sobre a exposição pornográfica não consentida. Ao final, a gente identificou o sujeito e ele foi condenado por esses crimes, juntamente com a extorsão. Legal, importante, parabéns. Abraço aí, parabéns também a todos os profissionais que atuam nessa área que é tão importante para a sociedade. Pode acontecer o contrário também, infelizmente, numa pessoa fazer uma denúncia de algo que ela mesma divulgou. Seria uma denúncia falsa, talvez a pessoa faz essa divulgação. Estou criando aqui uma situação hipotética para conseguir alguma visibilidade, fui vítima de um golpe. Imagino que num caso desse também aí a pessoa se coloca, ela acaba praticando um crime por denunciar algo que não existe, né? Que ela mesma produziu, né? Aí o criminoso é ela, né? Sim, aí a gente tem duas situações. Ela fez uma falsa comunicação de crime, seria uma situação. Existe esse crime de falsa comunicação de crime. Que tem nos outros crimes também, né? Outros crimes também. E tem também a denunciação caluniosa, em que ela aponta, só que aí nesse caso ela aponta para um sujeito que ela sabe que ele é inocente, mas aponta como se ele tivesse praticado o crime. Então são duas situações, a falsa comunicação de crime e a denunciação caluniosa. Nesse caso ela vai responder, vai ser indiciada, muito possivelmente ela vai ser condenada pelo Poder Judiciário por esses crimes. E normalmente a condenação envolve que tipo de pena? Chega à reclusão? No caso de pornografia infantil, certamente, mas como é que... De qual crime? Por exemplo, a gente falou de calúnia, por exemplo, ou alguém que pega o conteúdo do outro na internet. Sim, assim, a pena ela tem sempre a variação de acordo com a gravidade do crime. Os crimes contra a honra, em regra, eles são de potencial ofensivo, então a pena dele vai ser baixa.
Mas os crimes, sobretudo, até a gente citando aqui, o da denunciação caluniosa, é um crime que vai a pena de 2, até porque você está apontando que a outra pessoa cometeu um crime sabendo que ela é inocente. Vai até 8 anos de reclusão. Também está usando o tempo das forças de segurança, dos agentes ali para investigar algo que deu causa à instauração de um procedimento administrativo, inquérito policial, um processo judicial. Atrapalha a sociedade inteira. Atrapalha todo mundo. Então ela tem uma pena que ela chega a ser elevada, porque a pena dela máxima pode chegar até 8 anos. Mas o que a gente tem visto e é o que tem ocorrido, sobretudo no nosso histórico verificado, que as pessoas elas acabam, e numa brincadeira, assim, às vezes a pessoa acha que não está colaborando com aquele crime ali, que a colaboração dela é de menor importância, mas ela acaba tendo uma pena muito alta, que seria nesses crimes que parece ser simples, de WhatsApp, esses crimes de fraude, do furto na modalidade eletrônica. Por quê? Determinado sujeito, ele consegue ter acesso, ele furta de uma instituição bancária. Ele precisa de beneficiários. Esses beneficiários, em regra, eles sabem o que está acontecendo. Eles não têm o que a gente chama de domínio do fato. Eles não sabem como a pessoa invadiu, como ela acessou aquele banco, como ela conseguiu aquele valor. Mas o que elas fazem? Elas emprestam suas contas bancárias. E a gente sempre deixa... E aí ela está aderindo àquele crime, àquela conduta. Então a gente sempre fala, avisa essas pessoas, eu sempre gosto de deixar o recado, porque a gente já viu penas do indivíduo emprestar sua conta bancária, ele acreditando que não estaria com a participação tão efetiva, tão alta, e tendo penas altas. Por quê? O indivíduo invadiu a instituição bancária, para ficar claro aqui o exemplo, e furtou, vamos supor aqui, R$500 mil. Ele precisa de uma conta para poder ele receber aquele valor. Ele não vai receber na dele, porque ele já sabe que vai ser assim, um rastro da polícia. Isso é claro. E ele usa aquele beneficiário, que não seria o laranja. Isso não é um laranja, não. Laranja é quando a pessoa não sabe de nada. Ele se passou, é o trouxa ali, não tem ideia do que está acontecendo. Nesse caso ele sabe, ele aderiu, sabendo que está acontecendo algo ilícito. Emprestou sua conta bancária. Ou assumiu o risco também. Ou assumiu o risco. Ele emprestou sua conta bancária. A gente teve uma operação, até o indivíduo emprestou a conta bancária dele por 1 ano. Os indivíduos pegavam 100 mil, depositavam na conta dele. Ele pegava esses 100 mil e distribuía em outras contas. Passava-se 2 meses, os indivíduos conseguiam dar mais um golpe, depositava 20 mil, ele depositava em mais contas. Por cada crime desse que ele tenha praticado, até porque tem um intervalo ali, foge da questão do crime continuado. Então a gente tem o que a gente chama de cúmulo material, vai somando cada crime desse, cada conduta foi diferente. Então ele, praticando, aderindo nessa conduta do furto, mediante fraude, tem a pena de 4 a 8 anos. Vamos colocar que ele pegue a pena mínima, 4 anos por cada furto. Se ele tiver feito isso 10 vezes... 40 anos, exatamente, 40 anos. Por cada retirada ali daquele valor e essa intenção de colocação, de integração no mercado, é o que a gente chama da conduta de lavagem de capitais. E aí ele vai estar respondendo por outro crime. Caramba. E ele, se essa estrutura ela estiver organizada, se o crime, como no caso, ele tem pena maior... Formação de quadrilha. E aí ele pode entrar também, ou inicialmente, no mínimo 3 pessoas ali e acima de 4, ou uma associação criminosa ou uma organização criminosa. Mas se ele lava esses capitais, a pena da lavagem de capitais, lavagem de valores, é de 3 a 10 anos. Ou seja, soma mais. Soma, então vamos nas mínimas, 3 vezes 10, 30 anos. E na organização... Mais 40. Mais 40, 70 anos. Mais a organização criminosa que vai de 3 a 8 anos, esse indivíduo, ele, por ter emprestado a conta bancária, assim, a priori, emprestou a conta bancária e ajudou os indivíduos a lavarem esse capital, como ele integrou essa organização, a parte dele foi fundamental para que se obtivesse êxito nesse furto mediante fraude, ele vai pegar uma pena de 73 anos de reclusão. É pena maior do que outras, pessoas que ficaram famosas de terem assassinado a mãe, de terem assassinado o esposo por ter praticado um crime patrimonial. E é interessante, né? Como é que é esclarecedor, né? Quero agradecer muito a sua presença aqui, porque enquanto você falava, minha cabeça deu um insight assim, que é tão simples, mas eu não tinha pensado nisso.
que é tudo que acontece no ambiente virtual acontece na vida real também, né? Porque, por exemplo, essa situação que você narrou, o sujeito que começa a receber ali, né? Televisor sem origem, de alguém conhecido. Guarda esse televisor para mim e repassa para alguém. É claro que ele está receptando uma mercadoria roubada, né? Um cai do céu. E aí vai cair no mesmo crime. O mesmo acontece, por exemplo, com calúnia, né? Antes não existia internet, o sujeito saia falando mal da vida de alguém, inventando uma história, tal, etc. Foi para o ambiente, né? Assim como o estelionato, que sempre aconteceu, enfim. Então, tudo que acontece na vida real acaba acontecendo também no ambiente virtual, né? No digital, né? Interessante isso. Exatamente. É interessante que a gente passou a se viver dessa forma. Só que as pessoas criando aquele avatar que ela tem ali, aquela figura, porque por vezes as pessoas criam ali ela acredita que aquilo ali ela está no anonimato. Sim. Então ninguém vai descobrir. Mas a gente tem meios de chegar a essa pessoa e ela vai responder, seja por um crime contra a honra, como uma calúnia, a pessoa que está informando um determinado crime que a pessoa tenha praticado, um fato definido como crime, uma difamação, uma injúria, uma ameaça, ele vai responder da mesma forma. A gente vai conseguir cegar esse indivíduo porque, voltando ao que a gente falou, internet não é terra sem lei. Uhum. Excelente. Fiquei com outras dúvidas. Seu tempo, sua agenda é cheia, tem uns compromissos lá na delegacia, outros também, então eu imagino que a gente, né, precisa respeitar isso aí, tem que voltar para suas atividades, mas a gente já deixa marcado uma próxima conversa, tal, para a gente esclarecer. Eu queria só saber sobre essas obras aí, o que o doutor trouxe aí? Bem, eu trouxe aqui já até para poder presenteá-lo aqui. É mesmo? Que legal. Eu trouxe aqui, eu tive a honra de escrever sobre a coordenação. Eu gosto sempre de citá-lo, que é um monstro na atuação de crimes cibernéticos, que é o delegado Igor Vinícius. Ele tem atuação lá em São Paulo. A gente inicialmente escreveu esse livro aqui em conjunto, vários autores aqui ajudou a escrever o direito penal sobre a perspectiva da investigação criminal tecnológica. E aí a gente entra nos crimes contra a vida, patrimônio e dignidade sexual. Aí tive a honra aqui de escrever um capítulo desse livro aqui com um colega que à época trabalhava comigo, que era o agente Ricardo Magno Teixeira Fonseca. É um monstro, admiro ele demais. Esse livro, ele teve uma tiragem muito boa, que foi necessária uma segunda edição. Caramba! E aí essa segunda edição aqui, eu vou presenteá-lo aqui já para ficar até como agradecimento da gente estar podendo ter esse bate-papo, tentar esclarecer alguma dúvida que a população tenha. E a gente tem outros livros que a gente conseguiu nesse tempo de atuação lá na Delegacia de Crimes Cibernéticos. E esse que eu citei aqui, que seria um relato, seria assim, olha, é sempre interessante falar algum caso que teve êxito ali na atuação da Polícia Civil. A nossa delegacia, ela teve uma atuação muito firme em 2021, em 2022, vai continuar, tanto que em 2021 a nossa delegacia, ela deflagrou 34 operações. Olha só. Em 2022, com um período de eleição, onde era necessário ter a atuação, ter que agentes participarem para que tivesse o processo eleitoral. Durante o processo, a gente tem até a proibição ali, a não ser uma prisão em flagrante, mas não pode ter um outro cumprimento ali. A gente ainda fez 31 operações, então só 3 a menos do que no ano anterior, uma atuação firme. E aí, nesse meio tempo, eu tive a honra aqui de escrever com o colega, como eu citei inicialmente, o Luiz Pereira de Lira Neto, um relato aqui sobre a investigação cibernética. É por isso que eu trouxe aqui até para presenteá-lo, para que possa ler, ter alguma dúvida e que a gente, num próximo bate-papo, possa estender, falando sobre outros crimes, falando um pouco sobre Deep Web, o que for necessário aí no próximo encontro. Já deixo de portas abertas aqui a nossa delegacia aqui. E assim que for necessário, a gente faz esse bate-papo. E mais uma vez dizendo que estou honrado em estar aqui representando a minha delegacia. E eu quero aproveitar de novo agradecer e ao mesmo tempo prestar homenagens, porque o trabalho que é feito lá na delegacia, né, você que está à frente da delegacia, é muito importante para a sociedade, muito. A gente se assustaria
de saber que um criminoso invadiu 100 casas e roubou ali de cada casa R$100, R$200. Isso seria uma coisa assim que assustaria a sociedade. No ambiente digital, um golpista desse causa estrago em milhões de pessoas. Então você vê a seriedade dessa situação. Uma outra coisa também, a gente não consegue imaginar com facilidade um criminoso que de repente entra numa estação de distribuição de energia e acaba com aquela energia. Mas um hacker, ele pode de repente fazer isso e matar uma UTI inteira, né? De repente ali com uma operação. Então o crime cibernético, se a gente parar para analisar, é não somente uma realidade, né, da sociedade que a gente vive, mas principalmente algo que impacta milhões de pessoas o tempo todo. Então a nossa gratidão pelo trabalho de vocês também vem multiplicada por todas essas situações perigosas, né, que quem está no ambiente digital pode de repente trazer para nós. Então, parabéns e muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, que é muito importante. Já fica marcado então a volta. Eu tenho certeza que você gostou, você aí de casa. Então, ó, já clica, já compartilha e também se inscreva no nosso canal. Antes de encerrar, doutor, os contatos da delegacia, se quiser divulgar algum perfil também, fica à vontade, alguma arroba, o espaço é seu. Bem, a delegacia ela é chefiada pelo Dr. Giancarlo Zuliani. Ele está à frente da nossa delegacia desde praticamente da criação da delegacia. Legal. Então ele é quem tem a coordenação, vai estar de portas abertas para receber. A nossa delegacia está de portas abertas para esclarecimentos, para que se tire dúvidas de algum. Olha, e a gente recebe muito isso. Olha, eu estou tentando fazer esse investimento aqui, é golpe. Os agentes eles podem, até porque a gente tem uma seção que é de suporte à tecnologia da informação. E tem agentes lá que vão dar uma olhada, vão verificar se essa pessoa, se aquele crime ali, se aquela situação ela é criminosa, se está tendo algum ato infracional. Então, nossa delegacia está de portas abertas. Deixar claro que a Polícia Civil inteira, ela tem atuação no crime cibernético, não é só a delegacia especializada. A delegacia especializada, ao contrário, ela tem uma atuação mais especificamente, assim, até são valores mais vultosos quando os crimes são patrimoniais, são determinados tipos de crimes que a delegacia investiga. Até fazendo uma analogia, se você me permitir, é como um crime contra a mulher. Eu posso denunciar em qualquer delegacia, mas tem aquela da mulher que vai tratar com foco esses casos, mais ou menos isso. Exatamente. A delegacia especializada de atendimento à mulher, que a gente tem 2 unidades, uma ali, assim, uma localização ótima, que é no centro da Ceilândia, que foi inaugurada há pouco tempo, que seria a DEAN 2, e a DEAN 1, que fica aqui na Asa Sul, também tem esse atendimento especializado. Mas o que eu estava citando era que os crimes, ainda que sejam cometidos pela internet, eles podem ser investigados por qualquer delegacia circunscricional e o registro deixando claro para as pessoas que pode ser feito pela internet, pode ser feito pelo 197, por e-mail, mas é importante que se faça esse registro de forma célere, rápida, e o meio mais rápido, a gente sempre gosta de falar, é o da internet, pela DP eletrônica. Inclusive, várias operações nossas, as pessoas acham, mas eu estou registrando pela internet. Mas se você não sofreu o crime daquela mesma forma, como citou, né? Aquela investigação, aquela ocorrência, ela vai ser apurada. Então, pode fazer pela internet que assim que ela for distribuída para a DP de apuração, para a delegacia que irá se apurar aquele crime, ela irá entrar em contato com a pessoa para que ela preste suas declarações da mesma forma como ela vai a um balcão de uma delegacia. Então isso torna muito mais eficiente o trabalho da Polícia Civil. Então, não só a Delegacia de Crimes Cibernéticos, mas toda a Polícia Civil do DF está aberta à população do Distrito Federal com assim, o intuito de manter a paz social aqui, sobretudo do cidadão brasiliense. Maravilha. Conversamos, aprendemos com o Dr. Dário Freitas sobre crimes cibernéticos. Tenho certeza que você também apreciou esse papo. Valeu!